Bom, eu sou o Dr. Gustavo Silva, negro, criado no Parque Peruche, na zona norte de São Paulo. Sou bacharel e doutor em biologia, formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e tenho pós-doutorado pela Universidade de Nova York. Atualmente sou professor e chefe de laboratório de pesquisa no Departamento de Biologia aqui na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E para quem não conhece, Duke é uma das 10 melhores universidades do país e uma das 20 melhores do mundo. Então, entre as diversas funções, além de ensino e pesquisa, eu também sou educador, focado em aumentar a representatividade, inclusão e promover equidade no ambiente acadêmico. Esse ano eu tive a honra de ser incluído entre os 100 cientistas negros mais inspiradores dos Estados Unidos. Eu dirijo um laboratório de pesquisa em biologia molecular e celular aqui na Universidade de Duke. E a minha pesquisa ela investiga meios de aumentar a saúde das nossas células, né? Então, hoje em dia a gente entende que a maioria das doenças acontecem porque grupos de células no nosso corpo passam a não funcionar como deveriam. E as células elas estão, né, nos diversos órgãos que a gente tem e é um sistema muito bem interligado. Então, o mau funcionamento de alguns grupos celulares ou algumas células podem infectar a saúde do organismo como um todo, né? E esse mau funcionamento ele pode acontecer por diversos motivos, desde a exposição a compostos químicos, né? Por exemplo, a poluição, pode acontecer ao longo da idade, então, né, durante o processo de envelhecimento, vários desses processos celulares começam a se deteriorar, ou também por até infecções como o Covid. Né? Então, o meu laboratório estuda processos moleculares que podem fazer com que as nossas células se tornem mais resistentes a esse dano celular, e assim a gente tenta entender mecanismos para aumentar a saúde celular e eventualmente proteger a gente de doenças. Então, como biólogo, a minha perspectiva é pautada e ela deve ser pautada no conhecimento científico, no conhecimento de epidemiologistas, infectologistas, virologistas, cientistas sociais, né, e pautada nesse conhecimento, no consenso dessa comunidade científica. Então, a gente está vivendo um momento muito crítico hoje, correndo contra o tempo para tentar estudar o vírus, entender as formas de infecção, as formas de contágio e também para desenvolver novas formas de intervenção. Então, os avanços científicos, por exemplo, possibilitaram que a gente conseguisse sequenciar o genoma desse vírus muito mais rapidamente do que outros vírus de epidemias passadas, o que possibilita, então, novas formas de, não só de terapia, mas também de testes, né, que foi muito importante para esse vírus. Mas o mais importante é ressaltar que cada ação que a gente toma hoje pode significar muitas vidas salvas no futuro próximo. Então, que apesar dos diferentes discursos, os dados têm mostrado que a taxa de mortalidade é muito alta, né? Muito mais alta que uma gripe comum, e que o mais importante é fazer todo o possível para não saturar no sistema público de saúde, né? Então, é muito importante lembrar que outras doenças não tiram férias durante uma pandemia, né? Então, você pode ainda ter problemas se o sistema público de saúde estiver saturado, estiver lotado, não tiver leitos disponíveis, que se você tiver algum outro tipo de problema, você também não vai ter acesso. E também, para a forma de transmissão desse vírus, no qual muitas pessoas são assintomáticas, mesmo que você talvez não conviva com pessoas de risco, você pode conviver com um amigo seu próximo, que ele sim entra em contato com pessoas de risco, né? Então a gente pode acabar contaminando e contribuindo muito para esse problema. E eu acho que, de uma forma pessoal, cada vida que a gente perde é uma vida muito importante. Eu não gostaria de perder familiares, perder amigos, e acho que ninguém gostaria. Então a gente tem que fazer o máximo possível para evitar e salvar o máximo possível de vidas que a gente pode. Então, os dados de internação e mortalidade com corte racial, com viés racial, têm mostrado, não só aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, aquilo que a gente já sabia e já temia. Então, apesar de dizerem que o vírus é democrático e não escolhe quem ataca, os números estão mostrando que isso não é verdade. A comunidade negra tem sido desproporcionalmente afetada pela doença, então a gente tem visto altos números de mortalidade que passam em muito a respectiva porcentagem desse grupo na população. E isso explica por diversos motivos e eu quero comentar sobre 3 deles. O primeiro é a exposição e o contágio, o segundo é a suscetibilidade à doença e o terceiro é acesso a tratamento e cuidados. E é difícil falar de qualquer um desses pontos sem pensar no efeito sistêmico de séculos de discriminação e racismo em cima dessa comunidade. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui é sobre a exposição e o contágio. Então, obviamente, essa não é a condição de todos os negros no Brasil, mas existe uma alta proporção de negros e negras nas comunidades de baixa renda. Então, nem todo mundo pode simplesmente trabalhar de casa ou ter a sua comida entregue a domicílio. Eles precisam ir até o trabalho e muitos ainda dependem de transporte público,
aumentando ainda mais a chance de contaminação. Então, muito trabalho em serviços essenciais, eles precisam ir até aquele ambiente. Então, você acaba ficando num beco sem saída, porque ou você vai desempenhar a sua função, ou você não tem uma renda garantida no fim do mês, né? E além disso, né, em muitas famílias, eles ocupam espaços limitados, então aquela pessoa que se expôs devido ao trabalho e outros fatores, podem acabar contaminando muitos dos seus familiares e as pessoas próximas por ocuparem aqueles mesmos espaços. Não existe a opção dessa pessoa ocupar alguns cômodos da casa e se quarentenar. Então, tudo isso acaba maximizando a chance dessas pessoas se infectarem e contaminarem outras pessoas próximas também. Então, as políticas públicas elas precisam focar no bem-estar dessa população, garantindo uma forma que elas possam permanecer em casa de uma maneira segura e que não precise, então, se expor a esse vírus. Então, o terceiro ponto aqui que vale a pena ressaltar é o acesso e a qualidade de tratamento. Então, a disparidade de renda entre diferentes grupos raciais impacta o quanto de dinheiro cada família pode investir, né, nas formas de tratamento, nas práticas de prevenção e bem-estar, e até o quanto pode ser usado ali de uma forma emergencial caso algo aconteça. Muitos membros da população negra não têm acesso a diversos serviços de saúde e, quando tem, não necessariamente têm acesso aos melhores recursos, né? Quando tem acesso, ainda infelizmente, como em qualquer camada da população, outras práticas discriminatórias também podem levar a um descaso da condição real do paciente e até a falta de diagnóstico e de tratamento adequado, né? E essa é a realidade que muitas dessas comunidades mais vulneráveis têm enfrentado hoje em dia. E essa é a forma pela qual a pandemia está, então, escancarando, né, quem vai ter mais ou menos chance aí de se recuperar e mais ou menos chance de sobreviver a essa situação. Então, apesar dos diferentes processos históricos e sociais que aconteceram nos dois países, ambos, né, o Brasil e os Estados Unidos, se basearam no sistema econômico escravagista para o seu estabelecimento como nação. Os Estados Unidos com métodos mais institucionais, segregação, depois da abolição da escravatura, e o Brasil com métodos mais velados e sutis, mas tão efetivos quanto, né? Então, no fim, o racismo foi e é sentido pela população negra de uma forma semelhante nos dois países. Então, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, os negros são economicamente desfavorecidos, são os que ocupam os empregos de menor rendimento, os que têm menor acesso a oportunidades educacionais e profissionais, que têm menor valorização social. Isso vai se refletir no sistema de saúde também. Então, por exemplo, aqui os sistemas privados de saúde são associados ao tipo de emprego que você tem. Então, quanto melhor o seu empregador provavelmente vai estar alinhado ao melhor plano de saúde. Mas se você é um profissional autônomo, você muitas vezes não tem acesso, ou se tiver, esse acesso é extremamente caro. Então, os pacientes que muitas vezes já estão acometidos mais seriamente, porque não tiveram uma prevenção adequada, um tratamento, uma qualidade melhor de manutenção ali da qualidade de vida, também não terão acesso aos recursos necessários de tratamento, independente de ser um sistema público ou privado. Então, isso demonstra que nos dois países os negros vão estar sendo mais suscetíveis porque vão ter menos acesso ao número de leitos, a profissionais, a infraestrutura, a UTI, prevenção, bem-estar, de uma forma que são impactados semelhantemente nos dois países. Bom, então, de uma forma geral, ambos os países tiveram chance de aprender com países da Europa e da Ásia, que foram acometidos anteriormente, com a melhor forma de lidar. E o que a gente tem visto é que os países com as menores taxas de mortalidade têm aplicado de uma forma bem importante, o distanciamento social, testes em larga escala e monitoramento. E tudo isso associado, então, ao robusto sistema de saúde e investimento do governo federal nessas áreas. E esse deve ser os focos, então, das políticas públicas, com um olhar, obviamente, especial para as comunidades mais vulneráveis, que a gente sabe que vai ser impactado com mais força. Entre erros e acertos, o governo americano liberou um pacote econômico que ataca algumas dessas frentes. Esse pacote prevê distribuição de dinheiro à população para tentar diminuir, então, um pouco desse impacto financeiro, investimento nos estados e nos setores de saúde, e também empréstimos a empresas que estejam atreladas à manutenção dos empregos. Então, dessa forma, o governo foca em dar condições às empresas de manter seus funcionários, ao invés de forçar os funcionários a voltarem a trabalhar e se expor a uma grande parcela da população ao vírus, que pode sobrecarregar o sistema de saúde. É um momento que a gente precisa ouvir os especialistas, e voltar a confiar na comunidade científica. A quantidade excessiva de informação e desinformação tem deixado as pessoas sem saber em quem confiar ou em quem acreditar. Então,
Se você precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia, você recorre a um cirurgião que estudou e treinou muito para se tornar um especialista nessa área, né? Então, hoje a gente tem que ouvir as pessoas que sabem o que é um vírus, como ele funciona, de que forma ele infecta um organismo, como se desenvolve uma vacina e um tratamento de uma forma segura, né? Para que a gente consiga, então, ter a informação de uma forma mais precisa, né, e mais acurada. Então, a gente precisa escutar os biólogos, os virologistas, os epidemiologistas, cientistas sociais, e não quem nunca trabalhou nessa área e só tem opinião que muitas vezes são infundadas, né? Então, a gente precisa olhar também para os países que têm menor taxa de mortalidade e usar eles como inspiração.